Vamos começar a nossa gravação, então, ok? Meninos, hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão de decisão de compras, né? Dentro da decisão de compras, a gente tem dois fatores, que é a decisão entre comprar e o que produzir, ok? Então, desligue os microfones, por favor, Genilson. Tá. Então, a gente tem os dois fatores, que é decidir entre comprar ou entre produzir. Quando a gente fala sobre a questão da área de compras, né, a gente já estudou um pouco sobre a parte de negociação, já falou um pouco sobre o ciclo, sobre as atividades, a gente viu sobre as atividades primárias, secundárias, o que está envolvido em todo esse processo, correto? E todo esse processo da decisão de compras, ela é feita em cima de algo que a gente chama-se da cadeia de suprimentos. A cadeia de suprimentos que vai, de fato, gerenciar todo esse processo da área de compras, correto? Isso é bem claro para vocês, não tá? Ok. Vou entender que todo mundo respondeu, não ficar sem graça. Sim. Ok. E quando a gente fala dessa área de compras, a gente está falando de setores ou de áreas que elas são interligadas por fluxos, né? Seriam esses fluxos de informação ou fluxos de processo. Esses fluxos de informação e fluxos de processo vão determinar o que de fato é interessante para a gente. Se é comprar algo ou se é fabricar algo. Quando a justificativa de ter ou fazer logística está no fato de, se eu for produzir algo, que eu consiga produzir algo com um custo mais barato do que eu compro. Pense bem, se eu tiver um restaurante, alguma coisa, algumas coisas eu vou produzir, outras coisas eu vou comprar. Às vezes, por simples fato de o volume que aquilo vai gerar de negócio para mim, não vai ser suficiente ou justificar que eu invista em equipamentos, maquinários, treinamento, pessoas para desenvolver determinado assunto, né? Então, é isso que tem que ficar bem claro. Então, eu compro algo que é aquilo que não é viável eu produzir, ou que a demanda dele é algo baixo, e eu vou produzir aquilo que eu tenho uma demanda grande, ou que algum dos processos seja interessante. Mas pense bem, algumas das organizações maiores do mundo, elas são montadoras, elas não são de fato empresas que produzem algo, né? Eu posso citar todas as empresas de veículos, né? Toyota, Honda, Mitsubishi, Ford e todas as outras, elas não são fábricas de produção de peças, elas são montadoras de veículos, ou seja, elas têm o papel de comprar as peças separadas e, posteriormente, elas se juntam, aquelas peças, tornando-se o produto final. Vitor, você quer falar alguma coisa? Vitor? Ok. Ele tinha levantado a mãozinha aí. Então, esse é os fatores quando a gente fala em decisão de compra ou de produção. E dentro desses fatores do ciclo, a gente tem algumas questões que a gente vai estar trabalhando em cima da programação de suprimentos. Quando a gente faz uma programação de suprimentos ou faz uma programação de compras, a gente tem que levar em consideração algumas especificidades. Tá, professor, que especificidades são essas? Ou quais filosofias nós podemos utilizar? Vocês já devem ter ouvido falar de just-in-time, já? O que é just-in-time, Leonardo? Tempo certo. Tempo certo? Só isso? Stephanie, o que é, Stephanie? Folgadíssimo. Ih! Tá de manga branca. Vitor, Oi. o que é just in time?
Produto na hora certa. Produto na hora certa. Acho Alcenira, o que é just in time? Alcenira. Genilson, Sim, professor. o que é just in time, Genilson? É o produto entregue na hora certa, né, numa boa qualidade e com a outra palavra eu esqueci. É o produto chegar no tempo certo, hora certa, no tempo certo, no caso, boa qualidade, e é isso que eu sei do just in time. Tá. Bem, não é bem isso, né? Claro, just in time pode estar relacionado também, mas essa definição que todos vocês me deram está mais próxima da definição do que é logística, tá? Ou quais são as razões, ou os objetivos da logística. Just in time é uma filosofia japonesa que tem como princípio estoque zero, né? Trabalhar com que eu não tenha estoques no meu processo, né? Então, porque entende-se que estoque é dinheiro parado e dinheiro parado é prejuízo, correto? Então, o Just in Time é uma filosofia japonesa criada por Enji Toyoda que tem como finalidade fazer toda a gestão para que eu não tenha em momento algum estoque, seja estoque em processo, seja estoque de acabamento, seja estoque de maneira que seja, tá? Eu não ter estoque. Isso que seria a filosofia de Just in Time. Então, todo mundo chutou errado, chutou pensando que seriam os objetivos, né? Todo mundo foi nessa mesma linha de resposta, né? Para que serve logística? Foi mais ou menos isso que vocês me responderam. E a Just in Time é uma filosofia japonesa que tem como objetivo, né, estoque zero, de não deixar nenhum tipo de estoque parado em independente fases, seja um estoque de matéria-prima, estoque em processo, estoque em acabamento, estoque de produtos acabados, e não deixar nenhum tipo de estoque, porque entende-se que estoque é dinheiro e dinheiro parado é prejuízo. Just in Time, pessoal, essa filosofia, ela foi criada, trazida por Enji Toyoda, né, quando ele imaginou construir a Toyota. A história da Toyota é mais ou menos assim. Na verdade, a Toyota, no início, ela não era uma montadora de carro. Alguém sabe o que era o início da fábrica da Toyota? Tecido. Tecido. Já falei isso em sala, né? Espertinho. Era uma fábrica de tecido. E como eles não tinham recurso suficiente, que foi logo depois daquela guerra que o Japão passou, né? Como eles não tinham recurso suficiente para uma montadora e tinha esse sonho de trabalhar com a construção de carros, de veículos, eles teve que fazer formas de conseguir produzir algo com qualidade, com preço acessível e sem dinheiro. Né? Então, como eu tinha poucos recursos, eu não tinha condição de desperdiçar, né? Então, desperdício de recursos. E pensando exatamente por esse ponto que foi desenvolvido o Just in Time, onde a proposta de Enji Toyoda, né, era que todos envolvidos pegassem todos os seus fornecedores, se instalasse ao redor da sua fábrica e abastecesse ele diariamente. Né? Então, hoje, vamos pensar nos dias de hoje. Vou produzir, sei lá, 300 Corollas hoje no meu pátio. Hoje eu quero produzir. Então, ele mandava uma ordem de compra para os seus fornecedores referente a 500 veículos. Era para esse estoque chegar cedo, chegasse no final da tarde, não ter mais nada de estoque, e todos os produtos, todos os carros prontos também eram já destinados e entregue. Trabalhava, então, apenas sobre a demanda de produtos, ok? Então, pensando um pouquinho relacionado a isso sim é just in time, tá? E quando a gente trabalha sobre programação para definir o que eu vou comprar ou se eu vou fabricar, essa filosofia é muito trabalhada sobre esse processo.
que ela é uma das formas de eu trabalhar minhas políticas de compras e de estoque. Um outro exemplo que a gente pode falar, além do just-in-time, a gente tem algumas características que têm que ser pontuadas, né? Que é as relações privilegiadas com poucos fornecedores e transportadores. Geralmente, os meus fornecedores estão próximos a mim. E se eu tenho poucos fornecedores, que é algo detalhe que uma gestão de compras tem que trabalhar, é com poucos fornecedores, porém fornecedores qualificados, onde esses fornecedores qualificados irão atender você com uma melhor qualidade. Eles deixarão de ser simplesmente fornecedores e serão seus parceiros. Isso também é o que traz a filosofia Just-in-Time. Informações compartilhadas entre fornecedores e compradores, Qual que é a intenção disso? Para que você possa abastecer os seus fornecedores com as informações e expectativas de venda. Assim, eles também conseguirem se planejar para alimentar a sua necessidade naquele tempo e no momento adequado. Produção e compra e transporte de mercadorias em pequenas quantidades, porém frequentes entregas. Ela vai ter uma frequência maior de entregas. Eliminação das incertezas, que sempre que possível, ao longo do canal de suprimentos, porque eu vou ter poucos parceiros, mas serão parceiros fiéis. Então, eles vão estar diminuindo essas incertezas de será que eu vou receber o produto? Será que eu não vou receber? Qual vai ser o prazo de entrega? Né? Todas essas incertezas, como você tem muitos fornecedores e fornecedores que eles são, vamos assim, rotativos. Né? E metas de alta qualidade, porque eu sei de quem eu estou comprando e são fornecedores que a gente chama de fornecedores qualificados. Outra ferramenta que é muito utilizada para essa programação de produção, ele é chamado de Kanban, né? Marcos Henrique, sabe o que é Kanban? Sistema de cartões. Um sistema de controle de cartões, que eu utilizo cartões, pode ser cartões coloridos para facilitar visualização, principalmente quando a gente trabalha em empresas que têm um nível de escolaridade mais baixo. Entende-se que eu posso fazer esse controle de estoque e de produção pensando por cores, né? Então eu posso, como se fosse um sinaleiro, vermelho quando está quase acabando, porque é algo emergente, amarelo porque precisa de uma atenção, e verde porque está tranquilo. Eu posso esperar, ele não é emergente. Então, é utilizado também essa forma para facilitar o entendimento, quando eu trabalho principalmente com um cenário de visão de empresas, né, que tem essa necessidade. Então, ele é muito trabalhado também com o Just-in-Time. E vocês sabem me falar quem criou o Kanban? Deixa eu ver aqui. Evelyn, sabe me falar, Evelyn? Quem criou o Kanban? Naitan? Mara? Quem criou o Kanban, Mara? Eita, tem ninguém aí. Raíssa, você sabe me falar quem criou o Kanban? Tatiane? O Everton? Tem alguém vivo aí? Ah, tá. Eu tô achando que não tem ninguém nessa sala. Com certeza não foi um brasileiro. É Xiono. Salvo engano, tá. foi criado pela Toyota. Foi criado também pela Toyota, Taishiono. na mesma fase que foi necessário esse pensamento diferente, né? Por redução de custos e tudo mais. Tá? Vou começar a chamar as pessoas para participar, e aquele que não participar, vou anotar o nome aqui. Vou lembrar isso na nota de vocês. Porque é sinal que vocês estão apenas missa de corpo presente. Eu estou aqui rezando,
e o corpo de vocês está em outro lugar. Né? Eu não rezo. Hã? Rezo. Rezo com a vela aqui sempre do lado, né? Que nunca pode faltar. A vela já está aqui. Ele está sendo gravado isso, meu Deus. Isso aí é para o caso de acabar a energia. Exatamente, Marcos. Quando acaba a energia, a gente não pode. Já está aqui de prontidão. Que acabou a energia, a gente vai ter uma vela para continuar a aula. Né? Que tem gerador aqui em casa por causa da internet e tudo mais, então não vai faltar. Vamos lá, então, continuando aqui. Com certeza. Com certeza, Everton. Professor, Sim, o Kanban foi criado por Taishi Ono. Taishi Wan. E ele foi para qual empresa que foi pensado? Pela Toyota. Pela Toyota. Que é aquela mesma história que eu trouxe para vocês. Foi devido à necessidade deles terem custos menores para serem competitivos e eles não tinham recursos. Então, a eficiência no processo passa a ser algo essencial para a sobrevivência da própria empresa. Por isso que eu sempre falo que são em momentos difíceis de crise que as empresas realmente crescem, né? Porque elas começam a cortar todas aquelas falhas, aquelas dificuldades que tem o processo. Né? Então, eu falo, né? Eu já falei nas lives no início da pandemia, que infelizmente, ou felizmente, muitas empresas vão quebrar. Mas todas aquelas empresas que quebraram é por falta de gestão. Né? São pessoas que deram sorte na vida, no seu negócio, mas que não sabem gerir e um negócio não tem muito espaço para sorte. Uma hora ou outra a casa cai. Então, o Kanban é uma ferramenta que vai definir também essas decisões da função de compra, porque ele vai orientar seu planejamento e sua programação. Seja ele por cartões por cores, cartões por número, né? São formas de controle visual, para facilitar, principalmente quando tem pessoas que não entendem muito, mas um cartão consegue compreender. Pra vocês terem noção, eu tinha um controle de produção que eu criei na fábrica que eu trabalhei, na verdade era um viveiro, uma indústria de mudas de eucalipto. E lá a gente tinha as metas diárias, né? Então, para cada caixinha que o pessoal da produção cortava os brotos para depois virarem mudas, tinha um código, né? Então, esse código era vinculado com o número de matrícula do funcionário. E no final do dia a gente conseguia apontar qual foi a produção de cada funcionário através dessas plaquinhas que eles colocavam nas caixas, né? Porque eles não compreendiam contar, não sabiam entender, era coisa mais complexa. Então, baseado no Kanban, eu fiz esse controle com essas plaquinhas que deu muito certo. Aí é movimentação ou produção? A produção. Né? Mas eu conseguia rastrear toda a movimentação também por causa dessas plaquinhas. Elas eram sequenciais e era vinculado com o número da matrícula de cada funcionário. Então, eles tinham uma meta, sei lá, era 30, 40 caixas de broto cortado por dia, né? Então, no final, eu sabia que quantidade de brotos que cada funcionário fazia e se a qualidade daquele broto que estava sendo cortado ou produzido estava de acordo com a minha qualidade. Ou eu conseguia também rastrear possíveis falhas no processo de produção e orientar e treinar aquela pessoa que estava com dificuldade. Então, a gente fazia todo um rastreio através desse cartão, que é uma ferramenta muito legal. A outra ferramenta também que a gente trabalha para saber essas necessidades é o MRP, né? MRP, você sabe muito bem do que se trata, né? Que a gente já estudou bastante sobre isso, né? MRP é Planejamento da Necessidade de Produção, que vai trabalhar em conjunto, principalmente se eu quero trabalhar com Just in Time, né? Que é Just in Time, ele vai a filosofia, mas quem faz os cálculos é o próprio MRP. Vamos continuar aqui. E quando a gente fala da parte de compras, né, já que a gente falou dessa questão da programação, da separação
entre compras e produção, o que compensa, o que não compensa, os itens de planejamento que eu tenho que fazer, né? As compras envolvem a aquisição de matérias-primas, suprimentos e componentes para a organização, seja ele de consumo ou de manutenção. E o papel do comprador, né, que eu acho que eu tenho que... Eu estou tentando que eu frisar isso aqui é pouco, para que vocês possam compreender de fato qual que é a real função do comprador, é selecionar e qualificar fornecedores. O selecionar e qualificar é realmente saber a qualidade que o produto tem. Se eu trabalho em grande quantidade ou indústria, que aquela matéria-prima interfere no meu produto final, eu tenho que, por obrigação, mandar sempre uma amostra para o laboratório para ver se aquele produto está de acordo, né? Exemplo, a gente vai no supermercado, a gente vai lá na prateleira, tem um monte de sabão em pó. E dentro do sabão em pó eu tenho lá várias marcas e todos vão limpar bem a roupa? Não. Não. Então eu tenho qualidades diferentes, né? Todos são detergentes, todos são sabão em pó, ou todos são os produtos com o mesmo nome. Mas a aplicação dele, o resultado que ele vai me proporcionar é algo diferente. Então é algo que eu tenho que ter muita responsabilidade nesse momento que eu vou estar decidindo sobre a parte de compras. Avaliar o desempenho desses fornecedores quanto a tempo de entrega, prazo cumprido ou não cumprido, negociações de contratos de fornecimento. Eu tenho um produto que, vou dar o exemplo da empresa, eu compro parafina, né, muita parafina, e a qualidade dessa parafina? Será que se eu fazer um contrato com o fornecedor de fornecimento anual dessa parafina, eu consigo valores melhores? Eu faço um contrato com eles que que eu vou comprar deles 5 toneladas por mês, né? E será que eu vou conseguir segurar o preço? Eu vou ter uma condição de pagamento melhor para me fazer esse contrato anual de fornecimento com eles? Né? Com Então, certeza, sim. né? Porque para ele é interessante que ele vai ter essa segurança de me fornecer e para mim é interessante se o produto tiver qualidade, né? Então eu vou assegurar aquela qualidade e a gente passa aquela fase que eu falei. Eu deixo que dele ser apenas um fornecedor, ele passa a ser parceiro do meu negócio. Então o sucesso do meu negócio também depende dele. E o sucesso do negócio dele também depende de mim. Então vira realmente uma questão de parceria. Programação de compras, pesquisar bens e serviços, avaliar o valor recebido daquele item, estabelecer termos de venda, mensurar a qualidade recebida do produto, quanto ela deve estar concluída ou não. Porque em muitas situações, pessoal, essa qualidade recebida ela é algo variável, né? Então, o que tem qualidade para mim pode ser que não tenha qualidade para o Leonardo, ou o que tem qualidade para mim não tem qualidade para o Genilson, né? Que não tem qualidade para a Stephanie. Por exemplo, eu não gosto de comer ovo, então ovo para mim não tem qualidade. É algo meu, né? Agora eu posso perguntar para a Stephanie. Stephanie, você gosta de comer ovo, Stephanie? Olha, prof, eu gostava, mas depois da minha gestação eu não gosto mais, não. Eu A Ellen, comia você muito, come ovo, mas não Ellen? como mais, não. Gosto, Cassiana. Gosto de ovo. Você gosta de ovo? Tá vendo? Então, a Ellen, para ela, Eu acho que ovo tem qualidade. Para mim, eu já não gosto. Eu odeio cebola. A Stephanie ama cebola. Né? Então, Fresco. são coisas que qualidade são algo uma recebido. comida sem cebola não é comida. Então eu prefiro ficar sem. Nossa, a cebola dá um gostinho diferente na comida. Tem que ter cebola. Realmente dá um gostinho diferente. Ótimo! Tá vendo que são gostos, né? Como se diz minha mãe, gosto é igual um negócio e cada um tem um, né? Que o horário não permite a gente terminar e explicar o assunto. Tá. E o que que a gente frisa muito, que o que faz a empresa de fato ter sucesso não é ela vender bem. Porque a empresa só vai vender bem se ela compra bem. Né? Então, se eu consigo fechar tudo isso, comparação de preço, qualidade, pesquisar, ter bons parceiros e ter um custo legal,
o meu produto vai se vender bem, né? Por que será que, apesar de eu ter vários produtos, vários sabões em pó mais barato, o mais vendido é o Omo? Então, eu já entendo que nem sempre a qualidade, nem sempre o preço do produto vai influenciar na escolha da decisão do cliente. Mas vai interferir na decisão do meu cliente a qualidade do produto, né? Então, são questões de mensuração. Professor, daqui 10 minutos eu vou ausentar devido ao horário do meu ônibus. Com isso, ficarei sem internet, pois uso o Wi-Fi daqui. Eu não sei quem é, mas ok. O Daily Check. Ok, Daily Check. É eu, professor. É eu, Bruno. Ah, ok, Bruno. Tá. Deixa eu continuar aqui. Então, quando a gente fala dessa questão do compras que faz todo esse diferencial nesse processo, né? Traz para a gente aqui o Balu, né? Que o setor de compras ocupa uma posição importante na maioria das organizações, pois peças, componentes, suprimentos comprados representam em torno de 40% a 60% de todo o custo da organização, né? Então, isso interfere diretamente nos resultados de venda. Se eu compro mal, eu não consigo vender bem, né? E isso significa que reduções dos custos relativamente baixas conquistadas no processo de aquisição de materiais podem ter um impacto bem maior sobre os lucros do que os aperfeiçoamentos semelhantes em outras áreas, né, de custos e vendas de uma organização. Isso te dá um nome quando a gente consegue comprar bem e permanecer o mesmo valor sem alterar o meu nível de venda, a gente coloca o nome de alavancagem, tá? Pode ser que isso seja alguma pergunta de vocês. E todos esses processos de alavancagem, eles são no ponto de reduzir os custos sem mexer no valor de venda. Então, reduz custo, mas o valor de venda continua o mesmo. Outro efeito que a gente pode ser mensurado e falado, que é a questão da renegociação de contratos, né? Então, você enviar cartas para os seus fornecedores conforme as alterações de demandas de mercado, solicitando renegociações de contrato. Antes, um fornecedor manter você, mesmo com uma margem um pouco menor, do que ele não ter você e não ter margem nenhuma, né? Então, é importante. Claro, lembre-se daquela primeira aula que a gente teve, ainda foi presencial. Temos que trabalhar no método ganha-ganha e não ganha-perde, né? Eu também não vou enforcar o meu fornecedor pensando que eu vou tirar algum proveito disso. Se daqui a pouquinho você fica sem fornecedor porque ele quebrou por sua causa e você não consegue mais também ter produto no mercado. Oferecer ajuda, enviar a equipe de especialistas às fábricas dos fornecedores para assessorá-los na reorganização de procedimentos e métodos, também é uma forma. Exemplo, a Coca-Cola, ela manda uma equipe dela de qualidade para orientar o como que ela quer que produza o açúcar dela nas indústrias de álcool e açúcar. Então, ele é enviado para fazer todo esse preparo, para evitar que tenha algum tipo de contaminação, que a qualidade seja ruim, porque a qualidade ruim desse açúcar vai interferir diretamente na qualidade da bebida lá no final, né? Então, eu oferecer essa ajuda e dar essa assistência técnica é algo bacana. Muitas indústrias do ramo de agronegócio fazem muito isso. Caramuru, Cargill, Louis Dreyfus e várias outras gigantes do mercado, elas fazem isso. Elas têm uma equipe de agrônomos para assessorar o produtor rural, para evitar com que ele tenha percas ou que o produto dele não tenha qualidade, né? Então, essa questão de oferecer ajuda é algo extremamente importante. Manter a pressão, garantir a persistência dos melhoramentos, estabelecer metas anuais e de redução de custos, quase sempre 5% ou mais, né? Então, eu ter sempre aquela pressão
da equipe, que eu preciso reduzir custo, né? Vocês nunca vão ouvir um chefe de vocês falar que está tranquilo, ou que os resultados estão positivos, podem gastar à vontade, está sobrando dinheiro, né? Não vai falar. E se ele falar, ou vocês, enquanto chefe, também não devem falar. Sempre tem que posicionar que a empresa está com dificuldade ou precisa reduzir algum resultado. A gente nunca pode estar satisfeito com aquilo que tem, né? O gestor ele tem sempre que cobrar resultado. Redução de custo, maximização de lucro, aumenta no resultado da receita de venda. Então, são palavras que não podem sair da boca de vocês e tem que trazer resultados. E, voltando daquele pensamento lá do just-in-time, eu tenho que reduzir o número de fornecedores, né? Quanto menos fornecedores eu tenho, mais parceiros eu tenho. Então, eu vou conseguir ter com eles o maior poder de barganha, né? Então, se eu tenho menos fornecedores, eu vou gastar mais com eles. Se eu gasto mais com eles, diretamente também eles me dão mais credibilidade. Eles viram quase que sócios do meu negócio e não mais apenas passageiros no meu negócio. Outro ponto que deve ser mensurado, né, pessoal? Quantidades e momentos dos pedidos. Quanto menos eu peço, menor o meu poder de negociação, né? Porque eu tenho volumes menores. E quanto menor esse poder de negociação, provavelmente meus resultados também serão menores. Então, eu tenho que mensurar isso. Até que ponto compensa eu ter essa quantidade menores de volumes, de itens, ou se eu vou fazer menos pedidos com volumes maiores. Todo o processo de compras ele tem um custo de pedido, né? De processamento de pedido, que é o custo do funcionário, o custo de horas dedicadas naquele processo. Ele vai ter que fazer pelo menos 3 checagens nos seus fornecedores. Ele vai ter que gasta com telefone, gasta com energia, gasta tempo, né? Às vezes, se eu faço menos pedidos, em vez de eu ter 2, 3 compradores da minha equipe, eu posso ter 1 ou 2. Então, eu consigo começar a reduzir custos relacionados a isso. Então, o ideal é que eu tenha menos pedidos de compra e mais resultados. O Everton também tá com o cachorro dele aí, né? Tô vendo uma sombra aí. Nós dois aqui, ó, assistindo aula. Qual que é o nome dele? É fêmea, chama Lily. Lily? Tá certo. E eu tenho as estratégias... Oi? E eu tenho as estratégias de compra, né? Onde essas estratégias de compra, pessoal, vai ser diretamente... vai trazer como resultado, que seria o contrato de médio e longo prazo de fornecimento. Então, se eu compro pouco, mas eu tenho uma constância nisso, eu faço contratos para que eu consiga ter melhores resultados também nesse meu processo. Bem, falando sobre esse tema que a gente tinha para hoje, é isso. Alguém está com alguma dúvida, quer falar alguma coisa, quer indagar, quer fazer alguma pergunta? Acabou a pressão dos 40 minutos. Tá? Eu paguei aqui para não ter aqueles 40 minutos mais. Sim, Marcos? Até aqui tudo bem, professor. Tá bem? Tá. Vocês fizeram os pratiques? Vocês estão fazendo as propostas de exercício lá? Eu vi. Sim. Tá. Hoje encerra mais um, tá? Então, se vocês não estão fazendo, daqui a pouquinho você está sem nota e não vai adiantar falar assim, professor, abre lá para mim de novo, tá? Eu não vou abrir. Porque o prazo tem que ser igual são para quantas todos. atividades? Eu só fiz uma. Só fez uma, essa é a terceira, né? Então já tem 2 para trás. Eu também Porque para mim só apareceu uma. São 2. Deixa eu abrir aqui, deixa eu verificar.
Para mim apareceu só uma também até então, e o pratique. O primeiro pratique eu não dois? consegui fazer. Então, pratique é um exercício, gente. É 2 pratique e um questionário, né? Isso. Na minha parece só um. Tem na primeira lá, novas formas de comprar, tem um pratique e tem um questionário. No ciclo de atividade logística tem mais um pratique. Já tem mais um hoje. Esse pratique do ciclo de compras encerra-se hoje às 23h59. Então, quem não fez, Eu faça fiz que ainda esse dá só. tempo. Então, corre lá e faz, tá? Que a Todos nota vai de estar vocês, como eu falei, eu disponível não vou ou já dar perdi? prova. Oi? Vai estar disponível para mim os outros ou eu já perdi eles? Eu não sei qual que você fez ou deixou de fazer, Stephanie. Eu fiz esse que fecha hoje. O que fecha hoje, 23h59. Se você não fez, dá tempo de Isso. fazer, tá? Os Eu fiz outros, essa só. só fez essa de hoje? A da primeira aula você não fez? Não. Então essa você perdeu. Então, não Aí deixe já perder é. mais nas próximas. Lasqueira. Tá. Fala, Genilson. Quem? Pode falar. O pratique que tem aqui para mim, ele fecha dia 30, o outro dia 5. Deixa eu olhar aqui. Se for, tá errado. Deixa eu mudar a data para hoje. Ah! É o trem que tá errado, então, né? Eu não. Então, fecha um dia 5 de outubro, o outro fecha. O do ciclo de atividade logística fecha dia 30 de setembro, às 23h59. Olha aí de novo. Tem uma que faça um breve texto sobre cada atividade logística, é? Isso. Agora atualizou, né? Sim. As duas você consegue fazer ainda, o Stephanie. Os dois pratiques? Professor. Os dois pratiques, como eu errei na data aqui, eu vou deixar. Quem não fez, Os dois, faz. então. Porque, então, são 2 pratiques e um questionário, né? O questionário Isso. Deixa eu ver se já o questionário acabou. já fechou. Já, né? Já fechou. O questionário para mim já fechou também. Então, só os 2 pratiques. Eu também vou fazer eles hoje. Tá, vou abrir o questionário e deixar até hoje, até 23h59. Você já corrigiu É a alguns, última professor? vez que eu vou abrir, tá? Quem fez, fez. Quem não fez, não vai fazer mais, não. Não vou voltar atrás depois. O questionário já corrigiu algum? Não. Alguns ele corrige automático. Sim. É verdade. Professor, então eu já vou sair aqui para ir responder lá, falou? Sim, senhor. Então, boa noite a todos. Boa noite. O professor de hoje é do Just in Time, né? Isso, eu vou colocar mais um outro questionário lá até amanhã para vocês sobre essa aula que eu dei para vocês agora. Beleza. Terminar aqui, eu termino de concluir aqui e coloco para vocês. Mais alguma dúvida, meninos? Não? Não. Ok, então. Então, eu vou encerrar por hoje aqui e não esquecem de fazer as atividades, né? Então, já terminou aqui, corre para lá. Eu vou salvar também essa live lá para vocês na plataforma. Falou? Então, bom descanso a todos. Beleza. E até semana que vem. Tchau.